O tema de hoje, né, ele diz respeito a muitas das coisas que nós temos visto acontecer, né, muitas das discussões que surgiram, né, não só nesses tempos da pandemia, mas já há algum tempo, né, e também, né, discussões que elas surgem de algumas confusões que são feitas. Né, nós vimos aí surgir, né, a proposta do acordo de não persecução penal, né, nós temos agora mais novidades legislativas, sobre as quais a Célia vai falar um pouco também, vai introduzir aqui o tema para a nossa discussão. E todas essas questões também é um outro ponto, né, que é interessante nós trazermos, que é aquela questão dos graus de restauratividade ou do enfoque restaurativo, né, no que toca também a questão da relação do diálogo entre a justiça restaurativa e o sistema de justiça. Né, e aí surge a pergunta, né, nesse diálogo entre a justiça restaurativa e o sistema de justiça formal, o que vem a ser a justiça restaurativa? A justiça restaurativa é uma alternativa ao penal ou é uma alternativa penal? Né, é claro que esse título ele foi pensado, né, para nós brincarmos um pouco com esse jogo de palavras, né, alternativa ao penal ou alternativa penal. Né? Mas, no fundo, né, a pergunta mais profunda é: a justiça restaurativa ela é uma alternativa ao sistema de justiça formal ou ela está acoplada ao sistema de justiça formal? Ela serve ao sistema de justiça formal? Então, o que está, né, implícito, né, nesse jogo de palavras, no título, né, dessa nossa live de hoje, é justamente essa ideia, né, como nós enxergamos a justiça restaurativa. Uma justiça restaurativa, portanto, que é uma alternativa ao sistema de justiça formal, ou uma justiça restaurativa que é um suporte, né, que está acoplada ao sistema de justiça formal. Bom, então, dando início, né, à discussão sobre esse tema. Né? Parece um jogo de palavras, né? Parece uma brincadeira. Justiça restaurativa é uma alternativa ao penal ou uma alternativa penal? Né? Mas a opção que nós fizermos, né, por esses dois caminhos, né, isso traz implicações profundas. E eu começo dizendo que a justiça restaurativa, né, no nosso ponto de vista, ela não é uma alternativa penal. Ela não surgiu e ela não existe simplesmente para oferecer metodologias ou técnicas para o sistema de justiça formal e, portanto, para servir aos objetivos do sistema de justiça formal. A justiça restaurativa, ela é uma alternativa a tudo isso. Ela é uma forma alternativa de se concretizar o valor justiça. E quando nós dizemos que a justiça restaurativa ela é uma forma alternativa de se concretizar o valor justiça, nós dizemos que a justiça restaurativa ela tem uma lógica própria, ela tem uma racionalidade própria, ela tem fluxos próprios, ela tem uma estrutura própria. E tudo isso garante a ela uma identidade, principalmente uma identidade principiológica e valorativa, que é muito diferente da racionalidade e da identidade do sistema de justiça formal. É claro que esses sistemas eles vão dialogar em algum momento. E aí nós vamos falar um pouquinho depois sobre como esses sistemas dialogam. Mas nesse primeiro momento, né, o fundamental, né, é nós entendermos que justiça restaurativa e sistema de justiça formal, né, no que se inclui, né, o sistema de justiça penal, a racionalidade penal moderna, são sistemas completamente diferentes. Cada qual com a sua racionalidade, cada qual com seus objetivos, cada qual com a sua identidade principiológica e de valores, cada qual com a sua estrutura, cada qual com os seus fluxos. E quando nós falamos que a justiça restaurativa, então, ela tem uma racionalidade própria, né, nós sabemos disso tudo. Né, uma racionalidade que é completamente diferente do sistema de justiça formal. Né, e aqui eu vou passar muito rapidamente, né, por algumas ideias que dão essa identidade própria à justiça restaurativa.
Né? Claro que isso vai ser melhor falado depois, e por isso eu não vou me aprofundar, né, nesses pontos. Né? Mas nós sabemos que a justiça restaurativa ela é essencialmente comunitária. Né? A justiça restaurativa ela se faz pela comunidade, para a comunidade, com a comunidade. Ela é fruto de uma construção coletiva comunitária, e volto a dizer, né, uma comunidade não entendida no seu sentido estrito, como aquele conjunto de pessoas que vivem numa região vulnerável, mas sim uma comunidade entendida na sua ampla acepção, né, de um conjunto de pessoas que representam instituições públicas e privadas e também a sociedade civil organizada, que se unem em prol de objetivos comuns, né, de objetivos restaurativos. A justiça restaurativa, portanto, que é a grande anfitriã que recebe os seus convidados, né, as pessoas dos diferentes setores, né, desse conceito amplo de comunidade, para que todos juntos, com as suas diferentes visões de mundo, construam, a partir do diálogo, caminhos que sejam razoáveis para todos e não excluam ninguém. E aqui, né, usando um conceito do professor canadense George Pavlich. Justiça restaurativa que também tem seus princípios, tem seus valores, né? Os valores do diálogo, da responsabilidade individual e coletiva, do atendimento das necessidades, né? Enfim, da construção dialógica. Justiça restaurativa, portanto, que é um sistema próprio, com a sua racionalidade própria e, portanto, diferente do sistema de justiça formal, do sistema de justiça criminal. Então, né, quando nós fazemos essa pergunta, né, no título desta live, a justiça restaurativa é uma alternativa ao penal ou é uma alternativa penal? Ou seja, é uma alternativa ao sistema de justiça formal ou serve ao sistema de justiça formal? E a resposta é essa. Né? A justiça restaurativa ela é um sistema próprio do fazer, do concretizar o valor justiça. Portanto, ela é uma alternativa ao penal. Ela é uma alternativa ao sistema de justiça formal. E daqui a pouco, né, nós vamos entender como pode se dar esse diálogo entre os dois sistemas, respeitando as identidades de cada um, de forma que um não se aproprie do outro, que um não coopte o outro. Mas antes de falar sobre isso, eu gostaria de dizer o seguinte, né? Geralmente quando eu faço essas falas, né, quando eu faço essa afirmação, as pessoas perguntam, então quer dizer que você acha que não pode se usar práticas restaurativas em situações de execução de medidas impostas pelo sistema de justiça? Né, perguntam, então você acredita que não é possível usar práticas restaurativas para o cumprimento de medidas socioeducativas, né, de adolescentes que foram condenados por atos infracionais? Ou você acredita que não é possível usar práticas restaurativas em prisões, por exemplo? Né, ou então para qualificar prestação de serviços à comunidade que foi imposta pelo sistema judicial? Né, o que eu digo é sim, é possível usar as práticas restaurativas, né, para qualificar, para humanizar, né, alternativas penais, né, como prestação de serviços à comunidade, né, para, de alguma forma melhor, né, se construir o plano individual de atendimento para o cumprimento de medidas socioeducativas. É possível usar práticas restaurativas em sistemas de privação de liberdade, né, como prisões, né, como também centros de internação de adolescentes. É possível? Sim, é possível. E temos vários exemplos disso. Por exemplo, é possível construir o plano individual de atendimento que prepara para o cumprimento de medida socioeducativa em círculo, para que o adolescente ele seja protagonista, né, da construção daquilo que ele vai cumprir. Né, para que ele possa entender também, né, um pouco das suas necessidades que o levaram para aquele caminho. Né, para que, junto com as outras entidades, ele possa receber suporte para essas necessidades. Né, de maneira que essa execução dessa medida socioeducativa, como uma liberdade assistida, né, possa ser transformadora na vida dele realmente, e ele participar dessa transformação como um protagonista e não como um objeto de avaliação da equipe multidisciplinar.
Assim como nas prisões, né? É possível utilizar práticas restaurativas para reintegrar o egresso na sua comunidade, como círculos de diálogo com a comunidade? Sim, sem dúvida. Isso é bom? Sim, sem dúvida. É possível utilizar práticas restaurativas da mesma forma, né, para qualificar o início do cumprimento de prestação de serviços à comunidade a qual alguém foi condenado? Sim, é possível. Né, de maneira que, da mesma forma como o plano individual de atendimento do adolescente, né, a pessoa ela possa se deparar com as suas necessidades, com as suas vulnerabilidades, possa construir esse plano da prestação de serviços, né, com as entidades, com representações das entidades que estarão ali presentes na prática restaurativa, né, como um círculo, por exemplo, de construção de um plano, de tomada de decisão. Tudo isso é possível? Sim. Tudo isso é positivo? Sim. Só que aí nós temos algumas questões, né, para serem discutidas, em termos de compreensão. E a primeira delas é a seguinte: o fato, né, de serem usadas práticas restaurativas em medidas que foram impostas pelo sistema de justiça, isso não significa que essas medidas impostas como penas alternativas, como medidas socioeducativas em meio aberto, isso não significa que essas medidas impostas sejam restaurativas na sua essência. Não são. Porque faltam a elas tantos elementos da racionalidade da justiça restaurativa, da principiologia da justiça restaurativa. E aqui eu ficaria em apenas um deles, né, que é a voluntariedade. Essas pessoas receberam uma imposição, receberam uma pena, né? E mesmo que nós utilizemos práticas restaurativas para qualificar o cumprimento dessa imposição judicial, né, não se pode prescindir, não se pode abrir mão ou tergiversar com essa imposição judicial. Ela necessariamente tem que ser cumprida. E a prática restaurativa, claro, é usada para qualificar, para humanizar, né? Mas volto a dizer, isso não significa que essas medidas em si elas se tornem restaurativas, e não são. E eu estou dizendo tudo isso, né, porque eu vejo que existe uma grande confusão quando se fala, por exemplo, em justiça juvenil restaurativa, né, ou quando se fala em medidas penais restaurativas. O que está baseado, na confusão essa baseada, em um conceito que se chama graus de restauratividade. E algumas vezes também enfoque restaurativo. Quando o enfoque restaurativo, né, ele também, né, é parte de uma confusão. O que eu percebo, né, nessa discussão é que muitas pessoas, né, elas acabam dizendo que tudo aquilo que desencarcera, tudo aquilo que afasta do cárcere, é de alguma forma restaurativo. E tem algum grau de restauratividade. Então, acabam dizendo que penas alternativas, como prestação de serviço à comunidade, ainda que impostas, né, pelo sistema de justiça, isso é restaurativo. Ou que medidas socioeducativas em meio aberto, porque evitam, né, o encarceramento do adolescente, que isso é restaurativo. Porque tem um grau de restauratividade numa escala, né, digamos, de 0 a 100 ou de 0 a 1000, enfim. Mas, eu volto a dizer, né, essas medidas em si não são restaurativas. O que acontece aí, né, é que uma prática restaurativa pode estar sendo usada para qualificá-la, mas, na essência, essas medidas elas não são restaurativas porque elas se afastam do encarceramento. Eu estou dizendo aqui que essas medidas, né, elas são ruins? Não, não são, são ótimas. Estão muito ligadas, visceralmente ligadas aos direitos humanos. Isso é absolutamente importante. Agora, não se pode querer trazer, né, essa questão para o chapéu da justiça restaurativa se isso não se adequa aos princípios e aos valores da justiça restaurativa. Eu já ouvi, por exemplo, falas, se o juiz numa audiência ouvir um pouco mais as questões da vítima, isso tem um grau de restauratividade. Claro que não. Isso é bom se o juiz ele se importar com a vítima? Sim. Mas isso é restaurativo? Isso faz com que essa audiência seja restaurativa? Não. Não. Porque se está ali dentro da lógica do sistema de justiça formal. Mas que também tem a sua razão de ser, que não estou dizendo que é melhor ou pior. Mas
é importante, né, nós não fazermos essa confusão. Eu costumo dizer, né, costumo fazer uma brincadeira que eu digo assim, bom, então quer dizer, né, que se o juiz condenar a pessoa à morte e disser para essa pessoa, Deus salve a sua alma, então tem um grau de restauratividade. Então essa fala, ela é minimamente restaurativa? É óbvio que não. É claro que dentro do campo, né, daquilo que é restaurativo, existem práticas, né, que são mais completas e menos completas. Eu acho que a Célia e a Andrea podem falar disso muito melhor do que eu, né, porque são formadoras, porque participam intensamente de práticas restaurativas, especialmente de processos circulares. Mas, por exemplo, nós podemos entender que um círculo, né, de apoio a uma vítima, né, isso, digamos, é menos intenso ou é menos completo do que um círculo de resolução de conflitos com vítima, ofensor, familiares, comunidade, representantes da rede de garantia de direitos. Podemos dizer. Agora, existe um turning point, né, um determinado ponto em que algo passa a ser restaurativo e um determinado ponto que está fora dessa identidade principiológica da justiça restaurativa. E eu volto a dizer, né, aquilo que não tem voluntariedade, aquilo que é imposto, não é restaurativo na sua essência. As medidas judiciais impostas não são restaurativas na sua essência. Então, apenas para que nós tenhamos clareza, né, a respeito disso. Porque essa confusão vem sendo feita. Né? Tem se falado na América Latina e também em outros âmbitos, né, de justiça juvenil restaurativa para a implantação de medidas de liberdade assistida, que são impostas pelo juiz, como se isso fosse restaurativo. Né? E não é. É bom, claro, é ótimo. Está de acordo com os direitos humanos, como eu disse, evita o encarceramento, tem uma série de benefícios, evita uma série de estigmas, uma série de sofrimentos, uma série de danos, mas não entra no campo de identidade da justiça restaurativa. Bom, mas aí, né, voltando ao início aqui da nossa fala, né, entendendo a justiça restaurativa como uma alternativa ao sistema de justiça formal, né, com a sua racionalidade própria, com a sua lógica própria. Uma justiça restaurativa, portanto, que ela não serve estritamente para oferecer práticas para o sistema de justiça formal. Ela não serve aos objetivos do sistema de justiça formal, porque ela tem os seus próprios objetivos. E é importante nós termos isso em mente, né, para nós não deixarmos que a justiça restaurativa seja cooptada pelas estruturas de poder. E aí não estou dizendo só do sistema de justiça, não. Estou dizendo também de outros sistemas de poder. Né, sistemas de poder que estão nas estruturas estatais, como as escolas, né, sistemas de poder que muitas vezes estão, né, nas localidades, né, como grupos religiosos, enfim. É importante, né, que a justiça restaurativa mantenha a sua lógica e a sua racionalidade e a sua principiologia como uma alternativa aos sistemas de poder. Né? Uma alternativa em que o poder ele é compartilhado pelas pessoas em relações horizontais. Em que as relações verticais elas não são bem-vindas. Ou elas são afastadas. Mas, ainda hoje, e vejam, eu não estou aqui, né, desconstruindo a ideia do sistema de justiça formal, nem trazendo nenhum demérito. O sistema de justiça formal, o judiciário, ele é um dos pilares da democracia, né, ele é uma conquista do Estado democrático de direito, portanto, uma conquista da humanidade, né, e digamos que foi o melhor que a humanidade conseguiu produzir, né, para, enfim, né, para se manter, né, e para garantir a paz social até o presente momento. E nós estamos caminhando, né, repensando e caminhando, né, para, enfim, para algo novo, como a justiça restaurativa, por exemplo, sob um novo paradigma, né, o paradigma holístico e ecológico, e deixando para trás esse paradigma cartesiano, mecanicista, né, que pautou a construção das relações, inclusive a construção das estruturas sociais e institucionais até hoje, como, por exemplo, que pauta o sistema de justiça formal. Bem, mas o fato é, né, que ainda hoje, né, o sistema de justiça formal, né, que começa lá na polícia, passa pela delegacia,
pelo Ministério Público, pelo Judiciário e muitas vezes termina na cadeia, né? O sistema de justiça formal, ele é ainda uma grande porta de entrada de conflitos, né? Porque as pessoas ainda têm essa cultura. Quando elas têm um problema, elas procuram a delegacia, elas procuram a polícia, né? E a partir daí, né, esse conflito ele é formalizado e isso caminha, né, dentro do fluxo da lógica do sistema de justiça formal. Não é à toa, né, que o sistema de justiça hoje tem 100 milhões de processos, né, como se a cada 2 pessoas uma tivesse um processo, uma tivesse um conflito. Aliás, né, se nós entendermos que cada processo tem no mínimo 2 pessoas, né, 2 partes, nós podemos chegar à conclusão de que todo cidadão brasileiro tem um processo, assim, na média. Bom, então como pode se estabelecer esse diálogo entre o sistema de justiça formal, né, e o sistema de justiça, da justiça restaurativa? De maneira a preservar a identidade e a racionalidade da justiça restaurativa. E, no meu ponto de vista, né, esse diálogo ele precisa se dar na lógica da derivação. E o que significa isso? O papel do juiz, né, e também dos demais integrantes do sistema de justiça é fazer com que o conflito ele seja derivado para fora do processo judicializado, para que ele seja trabalhado, né, no âmbito da justiça restaurativa, por meio das práticas restaurativas. E se as práticas restaurativas atingem um resultado razoável, eu sei que existe uma grande discussão sobre qual o objetivo, né, e quais são os resultados esperados pelas práticas restaurativas. Mas se as práticas restaurativas, né, elas promovem o diálogo entre as pessoas, promovem reconexão entre as pessoas, né, buscam atender às necessidades dessas pessoas, a reparar os danos daqueles que sofreram danos, né, e também buscam um aprendizado com isso tudo para que aquela comunidade saia dali com ações para atuar nos fatores que motivam o conflito e a violência, é possível, então, né, que esse conjunto de acordos seja encaminhado para o processo judicial ou para o procedimento judicial, se isso ainda não se tornou um processo, e aí o papel do sistema de justiça, né, é, de alguma forma, acolher esses acordos sem questioná-los e dar um fim ao processo. Aliás, é essa estrutura, né, que está como principal na Resolução 225 de 2016 do Conselho Nacional de Justiça. Em primeiro lugar, né, não cabe aos atores do sistema de justiça questionar se aqueles acordos, né, eles são suficientes ou não são suficientes, se são bons ou se são ruins, se é pouco ou se é muito. Porque os atores do sistema de justiça não participaram da construção daqueles acordos. E aqueles acordos, eles foram o melhor que aquelas pessoas que participaram da prática restaurativa conseguiram produzir naquele momento, de acordo com as suas possibilidades e os seus contextos. Exceto se esses acordos, de alguma maneira, apontarem para um desvio da prática restaurativa e, de alguma forma, ferirem o princípio da dignidade da pessoa humana. Essa seria uma das únicas possibilidades, né, de o sistema de juiz, especificamente o juiz, deixar de homologar um acordo de um conflito que estava judicializado e foi trabalhado numa prática restaurativa. Como, por exemplo, né, se o processo circular, né, por algum desvio, ele se torna um tribunal disfarçado, um tribunal de exceção. E aí as pessoas julgam, né, um aluno de uma escola, por exemplo, que teve um comportamento inadequado e, de alguma forma, impõe para aquele jovem que lave os banheiros da escola como uma forma de humilhá-lo e de puni-lo perante os colegas. Temos um desvio que fere a dignidade da pessoa humana. E, nesse aspecto, né, em termos de observância, né, dos princípios constitucionais maiores, aí caberia, né, alguma intervenção do sistema de justiça. Mas não no sentido de dizer, né, que aquele acordo é muito ou é pouco, não responsabiliza o suficiente ou não, enfim. Né, não cabe ao sistema de justiça se imiscuir no conteúdo desses acordos. E é claro que depois disso, né, também cabe, homologado o acordo, cabe ao sistema de justiça buscar soluções jurídicas para extinguir esse processo, para que não haja uma dupla responsabilização, né, uma na justiça restaurativa e uma outra, de uma outra forma, na lógica da punição, pelo sistema de justiça formal. Porque
se o sistema de justiça formal também for punir, aquela pessoa que participou da prática restaurativa, primeiro ela vai se sentir traída. Porque no processo circular existe uma perspectiva e quase uma promessa de que está sendo ali oportunizado a essa pessoa que causou um dano a voltar atrás nos seus passos, reparar os danos de maneira que não vai sofrer uma consequência, uma outra consequência. E existe todo um dispêndio de energia por parte dessa pessoa para isso. Não só um dispêndio de energia, mas um dispêndio de tempo, um dispêndio de recursos financeiros, muitas vezes, um dispêndio da sua atividade, muitas vezes. Nessa pessoa, numa prática restaurativa, ela se confronta com a sua própria desestrutura, sua desestrutura emocional, sua desestrutura familiar, sua desestrutura social, e tudo isso é muito pesado. E se ela for ser punida, ou se ela já tiver sido punida pelo sistema de justiça formal, essa pessoa vai se perguntar, mas por que eu estou fazendo tudo isso? Se lá eu vou tomar uma cacetada mesmo, ou já tomei uma cacetada. Então, o ideal é que o sistema de justiça, de alguma forma, ele busque colocar fim ao processo judicial formal. E aí a pergunta é, como fazer? Como lidar? Quais são as possibilidades jurídicas, então, de se extinguir um processo quando vem um acordo restaurativo adequado, de acordo com os princípios maiores constitucionais, que são princípios de direitos humanos, em última análise. Bom, nós temos algumas possibilidades, desde as mais abertas e mais tranquilas, até as mais restritas dentro do ordenamento jurídico, dependendo da área em que se está. Na infância e na juventude, nós temos, digamos, o terreno mais aberto, e o terreno mais flexível para o trabalho com a justiça restaurativa. O Estatuto da Criança e do Adolescente, ele tem muitos princípios que se conectam com princípios da justiça restaurativa, como, por exemplo, a não punição, como, por exemplo, o trabalho em rede, como, por exemplo, a multidisciplinariedade, a interinstitucionalidade, enfim, muitos princípios que se conectam. Uma perspectiva para o futuro de transformação e não um olhar punitivo para o passado. E, portanto, bom, e talvez, abrindo um parênteses aqui, por esse motivo, o sistema de justiça juvenil tenha sido a porta de entrada na justiça restaurativa no Brasil, no seu início. Bom, no sistema, então, de justiça juvenil, o Estatuto da Criança e do Adolescente traz um instituto chamado remissão, que, digamos, basicamente é o perdão. E o juiz pode aplicar a remissão extintiva do processo em qualquer fase do processo ou do procedimento para qualquer tipo de ato infracional com qualquer gravidade. Então, vejam, esse instituto, ele acaba sendo muito adequado para o trabalho restaurativo, porque vem, então, o termo de acordos da prática restaurativa para o processo judicial e o juiz, muito confortavelmente, ele pode aplicar a remissão e extinguir o processo. E ou extinguir ou suspender o processo. E todo o acompanhamento fica a cargo do núcleo de justiça restaurativa, com os pós-círculos, etc. Enfim, fica a cargo do sistema comunitário de justiça restaurativa. Agora, saindo do sistema de justiça juvenil e passando para o sistema de justiça voltado para os adultos. Bom, aí nós temos a Lei 9.099, de 1995, que trata dos delitos de menor potencial ofensivo, que são aqueles delitos aos quais a pena máxima combinada é de até 2 anos. Bom, na Lei 9.099, de 95, existe um instituto chamado transação penal. A transação penal é a possibilidade de que, antes de a pessoa ser denunciada e de que aquela situação se transforme em um processo formal, penal, que essa pessoa ela esteja em uma audiência e seja a ela oferecido pelo promotor de justiça ou pela promotora de justiça uma proposta de acordo, que, se essa pessoa aceitar e cumprir, ela se livra do processo, o processo é extinto. Então, geralmente, como isso acontece?
né, é marcada uma audiência, né, uma audiência preliminar, como ela é chamada. Nessa audiência, o promotor de justiça oferece uma proposta, né, de um acordo, que pode ser o pagamento de um valor, né, seja para uma instituição beneficente ou para a própria vítima, pode ser também prestação de serviço à comunidade, e se a pessoa aceita essa proposta de acordo, esse acordo é homologado, né, e o processo ele é extinto. Essa pessoa ela não vai ser processada e muito menos vai ser condenada. Vejam, esse espaço jurídico ele também facilita para a justiça restaurativa. E o que eu estou querendo dizer aqui? É que a prática restaurativa ela vai trabalhar para cumprir os objetivos da transação penal? Não. Eu estou dizendo que esse espaço da transação penal ele pode ser utilizado para extinguir o processo quando vierem os acordos da prática restaurativa, do processo circular, por exemplo. Então, vejam, o que pode ser feito, né, por meio desse Instituto da Transação Penal? Quando chega nessa fase da transação penal, o juiz deriva o conflito para fora do processo, para a prática restaurativa. Né? Aí, esse conflito ele é trabalhado, né, na prática restaurativa, em um processo circular, por exemplo, né, que cumpre os seus objetivos da forma mais ampla. E aí, o termo desses acordos vem para o processo, e aí o juiz ele pode homologar esse acordo como se fosse uma transação penal e usar a transação penal para extinguir o processo. Deu para entender isso? Né? Vejam, a transação, volto a dizer, a transação penal em si e a forma como ela é operacionalizada pela lei, ela não é restaurativa. É porque a pessoa está ali, né, numa sala de audiência, e aí o promotor, né, diz para a pessoa, olha, você tem essa possibilidade de cumprir esse acordo, senão eu vou te processar. Na cabeça da pessoa, né, não há nenhuma diferença entre essa proposta e uma sentença que impõe uma pena. Para a pessoa é a mesma coisa. Ela está ali, né, enfim, sob ameaça, digamos, e num ambiente de uma audiência judicial. Isso em si não tem nada de restaurativo. Agora, o que eu estou dizendo aqui, né, é que esse instituto da transação penal ele pode ser utilizado para operacionalizar a derivação do conflito para fora do processo, para que seja trabalhado nas práticas restaurativas e depois pode ser usado para a extinção do processo. Eu espero que isso tenha ficado claro. Da mesma forma, um outro instituto que também está na Lei 9.099, que se chama suspensão condicional do processo, né, que é para aqueles delitos um pouquinho mais graves, né, para aqueles delitos cuja pena mínima combinada não seja superior a 1 ano, né, em que entram alguns casos, como furtos, enfim. Também da mesma forma, né, quando se chega na fase da suspensão condicional do processo, né, logo depois da denúncia, nesse caso, né, o juiz ele pode derivar para as práticas restaurativas, depois homologar os acordos que foram formalizados e construídos na prática restaurativa no processo, como condição dessa suspensão condicional do processo, e depois ele usa esse instituto, né, para extinguir o processo. Vamos caminhar mais um pouco, né, que aí nós chegamos ao problema. E quando nós estamos falando em um conflito que é classificado pela lei penal, né, como um crime, e não existe a possibilidade nem da transação penal e nem da suspensão condicional do processo. Bem, aí se inicia uma discussão bastante significativa. Qual é a minha opinião? Eu acho que, se por exemplo, né, nós estamos diante de um roubo, né, e no roubo não cabem nem a transação penal, nem a suspensão condicional do processo. Né, e se entende que existem condições para se derivar esse conflito, né, para fora do processo, para a prática restaurativa, né, e chegam os acordos restaurativos, né, em que todos aqueles objetivos que eu mencionei aqui foram atingidos, qual pode ser uma possibilidade do juiz? Eu digo a vocês que é uma possibilidade ousada, mas é uma construção jurídica viável, né? Enfim, e eu sou muito partidário disso, né? O juiz ele pode extinguir o processo dizendo que não há mais interesse do Estado em punir. Porque se nós pensarmos que a finalidade última do sistema de justiça
é buscar a paz social, e se a justiça restaurativa alcançou, por meio das suas práticas, essa paz social e a reconexão entre as pessoas, né, muitas vezes de uma forma muito mais eficaz do que uma sentença judicial, a paz social, o objetivo final já foi alcançado. Então não haveria mais interesse do Estado em punir, em aplicar uma outra medida. E aí existe um instituto processual que se chama, né, falta de interesse de agir superveniente. E por meio dele, o juiz poderia extinguir o processo. Bom, eu sei, né, que essa proposta é ousada, né, é passível de discussão, e sei também, né, que existem outros sistemas, enfim, outros projetos de justiça restaurativa que estão em conexão com o judiciário que fazem diferente. Então, por exemplo, né, uma situação como essa é derivada para a prática restaurativa, o processo formal ele caminha paralelamente, e aí quando vêm os acordos restaurativos, esses acordos eles são levados em consideração na sentença, ou para reduzir a pena, ou para abrandar o regime inicial de cumprimento de pena. Né? Ou a pena é diminuída, ou então, se aquela pessoa faria jus a um regime semiaberto, ela passa a fazer jus agora a um regime aberto, abranda o regime inicial de cumprimento de pena. Vejam, eu também não critico nessas propostas, eu acho que, né, são sempre experimentações, né, tentativas de se operacionalizar a justiça restaurativa e, principalmente, né, de se fazer algo melhor dentro do sistema de justiça penal, formal, né, mas vejo um problema aí, que nesse caso, a justiça restaurativa ela está oferecendo práticas para o sistema de justiça formal. Ela está sendo acoplada ao sistema de justiça formal penal. E vejo algumas questões nisso, algumas questões delicadas nisso. Essa justiça restaurativa assim não vai se transformando, né, como algo que serve, como uma prática que serve aos objetivos finais do sistema de justiça formal. E se faz muita confusão por conta de um termo, né, norte-americano, principalmente canadense, sobre círculos de sentenciamento, né, que foram falados lá no começo, né, pelo juiz Barry Stewart, né, e aí se pensa nisso aqui, né? Então o círculo de sentenciamento é um círculo que depois vai servir a sentença. Mas não é isso que foi pensado lá no Canadá e na América do Norte. Círculo de sentenciamento lá significava uma prática restaurativa, essa prática restaurativa buscava soluções e o juiz simplesmente homologava essas práticas restaurativas. E não sentenciava como nós entendemos sentenciamento no Brasil. Então existe uma confusão aí de tradução, uma confusão de entendimento. Bom, e aqui caminhando para o final da minha fala, né, que eu sei que eu já usei muito tempo de fala e peço desculpas por isso. Agora nós temos, né, uma outra questão, né, que é o acordo de não persecução penal. O acordo de não persecução penal, né, que vem nesse pacote anticrime, e agora alguns outros projetos de lei que decorrem desse acordo de não persecução penal também. O que é o acordo de não persecução penal? O acordo de não persecução penal, na verdade, ele amplia um pouco o espectro da transação penal. Ele permite, né, que esse acordo entre o promotor, né, e aquela pessoa que está sendo acusada, né, ele seja feito para crimes, digamos, um pouco mais graves que não entram, né, no espectro da transação penal e da Lei 9.099. Daquela mesma forma, né, o promotor ele oferece algumas condições ao acusado, se o acusado aceita, ele não é processado. Não só aceita, aceita e cumpre. Né? E vou dizer aqui também, o acordo de não persecução penal, na sua essência, e na sua forma, e na sua estrutura, e no seu fluxo, ele não é restaurativo. Porque ele parte de uma imposição. Né? Ele não tem a participação comunitária, e esse é um outro fator fundamental para nós distinguirmos justiça restaurativa de outras práticas. Né? Não existe uma construção coletiva. É algo que vem pronto, né? É ditado e a pessoa diz se aceita ou não, sob a ameaça de ser processado e até condenado. Agora, da mesma forma, né, esse espaço do acordo de não persecução penal, ele pode ser usado para operacionalizar a derivação para fora da justiça restaurativa, para que esse conflito seja trabalhado no âmbito das práticas restaurativas e depois, quando chega o acordo restaurativo nesse procedimento, no âmbito da justiça formal, esse
esse termo de acordos é homologado, né, então, como acordo de não persecução penal, e o processo é extinto, o procedimento é extinto, mas sem nenhuma intervenção ou nenhuma imposição por parte dos atores do sistema de justiça. Né, se isso for feito dessa maneira, né, é válido. Esse instituto jurídico ele acaba sendo, digamos, propício, né, e colaborador para a justiça restaurativa. Mas, se a justiça restaurativa ela for usada para os fins do acordo de não persecução penal, né, como eu vejo sendo feito em muitos casos, aí nós temos um problema. Eu já vi práticas, por exemplo, em que o promotor recebe a vítima, né, ouve a vítima, ouve as angústias da vítima, e acho que isso é ótimo, e depois chega para o acusado e diz, olha, você causou tais danos, e eu ofereço a você reparar esse dano da seguinte forma, e se você fizer isso, aí eu não vou te processar e você não vai ser condenado. Isso é restaurativo? Não, não é, mas tem muita gente chamando de restaurativo. E aí temos um perigo seríssimo para a identidade da justiça restaurativa nessa questão. Em resumo, nós que somos guardiões da justiça restaurativa, precisamos estar atentos, e sempre tendo como norte os princípios e os valores da justiça restaurativa, sim, para estabelecer pontes e diálogos entre os sistemas de justiça, mas para garantirmos uma justiça restaurativa de qualidade, fiel à sua identidade, aos seus princípios e aos seus valores, que não seja cooptada. Encerro aqui a minha fala.